Convido a amada igreja a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Evangelho de Lucas, no capítulo 11, vamos ler a partir do verso 1. Assim nos diz o Senhor, através da sua palavra. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães. Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E o Senhor se digne em nos instruir por meio desta passagem esta noite. Qual é o maior incentivo que pode se dar para que crentes orem? Certamente é o fato de que Deus quer responder. E Deus responde às orações. Por outro lado, porque as pessoas estão abandonando as reuniões de oração, e isso tem se tornado algo comum nas últimas décadas. A resposta, bem sincera, é a falta de confiança na resposta de Deus, ou a falta de dependência de Deus. Lamentavelmente, hoje as pessoas estão mais interessadas naquilo em que elas podem fazer do que naquilo que Deus prometeu fazer por elas, para elas ou através delas. Não querem, lamentavelmente, submeterem-se à soberania de Deus, que de forma inequívoca vai contrário à maneira como muitas dessas pessoas vivem o seu viver diário. Por isso, às vezes Deus precisa, por assim dizer, quebrar o seu povo, ou melhor, quebrantar o seu povo. E nem sempre, ou sempre temos observado à luz da história, que em muitas ocasiões Deus tem enviado ao seu povo a peste, a fome, o distúrbio político, econômico, sendo subjugado por outros povos, com o único propósito, a fim de fazer com que o seu povo volte-se em confiança na atuação e direção do Senhor. Não tem sido diferente conosco hoje. Quantas adversidades tem trazido irmãos aos cultos de quinta-feira, às reuniões de oração? Quantos problemas, quantos revés, quantas perdas de emprego, quanto problema de saúde tem feito com que crentes se ajoelhem para orar. E é por isso que muitas vezes Deus envia situações de desconforto, que tiram-nos do nosso lugar comum, ou do campo da acomodação, porque Ele intenciona fazer com que o seu povo dependa, confie, ore e busque a Ele. Quando Deus nos corrige, é o momento em que nós derramamos as nossas orações. Não foi diferente na época do profeta Isaías, lá no capítulo 26, verso 16, diz assim: Senhor, na tua angústia te buscaram.
ou na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. A angústia e correção fizeram com que o povo derramasse os seus corações em oração e buscassem ao Senhor. Temos diante de nós uma passagem bastante conhecida, inclusive registrada de uma forma um pouco mais ampla por Mateus, lá no capítulo 6, que é o registro da oração, muito bem conhecida de todos nós, como a oração modelo, a oração dominical, ou a oração conhecida também como a oração do Pai Nosso, ou a oração dada por Jesus Cristo aos discípulos em função do pedido que fizeram, conforme vimos no texto no início da leitura, quando então chegaram a Jesus Cristo e pediram para que Ele lhes ensinasse a orar, e assim Jesus Cristo passa a ensinar-lhes, conforme diz no verso 2 até o verso 4. E após fazer isto, Jesus Cristo continua ainda no tema da oração. E assim vemos dois outros momentos em que Jesus Cristo vai colocar aos discípulos. Primeiro ele instrui e diz a maneira como deve orar. E em segundo lugar ele agora passa a orientá-los sobre algo importante e necessário para a oração que Deus realmente ouve. É um tipo de oração diferenciada de outras orações. A oração que Deus ouve é uma oração diferente das demais, por assim dizer. E a partir daqui Jesus Cristo vai mostrar que tipo de oração que Deus ouve. E é exatamente esse o nosso tema, a oração que Deus ouve. Vamos começar pela figura usada por Jesus Cristo, essa parábola. E assim diz o texto no verso 5, que Jesus Cristo propôs a eles esta parábola e disse: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que se não levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Para entender o contexto aqui desta figura que Jesus Cristo usa, desta parábola, é preciso entender até a força dessas expressões usadas por Jesus no contexto da época. O cenário que Jesus Cristo descreve aqui é de uma pequena aldeia, onde não havia ali um local onde alguém pudesse recorrer, como hoje temos aí esses hipermercados que funcionam 24 horas por dia. Era uma pequena aldeia, não havia algo como nos dias atuais, em que em qualquer momento da noite você pode levantar para buscar saciar a sua fome. Pois bem, na Palestina se viajava quase sempre de noite, e a razão disso é para evitar o grande e excessivo calor do meio-dia. E na história de Jesus Cristo aqui, é dito que havia um viajante que ele tinha chegado à casa de um outro amigo, e ele chegou à casa desse seu amigo à meia-noite, conforme nos descreve o versículo de número 5 da passagem lida. E no Oriente a hospitalidade era um dever sagrado. Não era suficiente dar a um homem algo que ele satisfizesse. Um hóspede, segundo o costume da época, deveria ser recebido com grande abundância, com recursos, deveria ser cuidado, deveria ser tratado e inclusive alimentado. E nas aldeias da época, o pão era feito nas casas. Assava-se só o suficiente para as necessidades daquele dia. Porque esse tipo de pão, se ele fosse guardado, ele ficava rançoso e ninguém poderia comer no dia seguinte. Então era a medida para o dia. É porque nós vamos entender que ele diz que não havia pão em sua casa, ainda mais nessa hora. De maneira então que a chegada deste viajante pôs certamente o dono da casa em uma situação extremamente embaraçosa. Porque segundo ele próprio diz, a despensa dele estava vazia. E ele não podia cumprir com a obrigação sagrada da hospitalidade àquela hora da noite. Tarde como era, então diz o texto que ele foi pedir um pouco emprestado. Amigo, diz o verso de número 5 no final, empresta-me 3 pães. Foi pedir um pouco emprestado. Mas segundo o texto sagrado nos relata, a porta do amigo já estava fechada. Era tarde da noite. No Oriente ninguém batia numa porta, a não ser que tratasse de uma necessidade extrema e urgente. Por quê? Porque pela manhã era comum que essas portas eram abertas e só se fechava à noite. Havia pouca privacidade nos tempos primitivos em relação às casas. Em outras palavras, quando você via uma casa fechada,
uma vez que era a tradição, era comum vê-la aberta durante todo o dia. Não é como as nossas, não eram como as casas de hoje, que nós nos armamos de todos os lados, nos fechamos, ficava aberta o dia inteiro. E quando então via uma casa fechada, era um sinal muito claro para o público de que não deveria incomodar ou trazer desconforto ao seu proprietário ou aqueles que ali residiam, aqueles que ali moravam. E o texto sagrado então nos diz que este homem foi exatamente no momento em que a porta estava fechada. Era um sinal bem definido de que o dono da casa não queria ser incomodado, ou não era momento para receber qualquer tipo de visita ou até tipo de apelo. Mas o texto sagrado diz que, apesar disso, o anfitrião que procurava ajuda não se deu por vencido. E o texto sagrado nos diz que, mesmo assim, ele vai bater a porta do seu amigo. Verso de número 7. E o outro lhe responda lá de dentro: não me importunes, a porta já está fechada. Em outras palavras, você entende isso, você sabe disso, não tem sentido você bater na minha porta essa hora. Os meus filhos comigo também estão deitados, não posso levantar para te dar. Aí Jesus Cristo acrescenta: digo-vos que se não levantar, ou se levantar para lhes dar, para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e se lhe dará tudo o de que tiver necessidade. A casa certamente era um só cômodo, uma espécie de kitnet à moda antiga. E é o que vemos aqui no texto sagrado, onde havia, segundo o que relatam os relatos bíblicos, 2 níveis no chão. No mais alto dormia toda a família, e no mais baixo, os animais que a família possuía se aproximavam da casa, até mesmo para cobrir do relento da noite. E se o chefe levantasse, causaria certamente um grande incômodo a todos. Estavam todos no mesmo lugar, naquele lugar um pouco mais elevado. E o chefe da casa deitava-se com os demais. E então isso significava, como o próprio chefe da casa diz: e os meus filhos comigo também estão deitados. Então imagina o desconforto que causaria, o alvoroço à meia-noite, as crianças dormindo e toda a família dormindo. Mas o texto sagrado, conforme diz Jesus Cristo, o anfitrião então continua clamando a ele. O anfitrião chama ele sem vergonha. Em outras palavras, é o que significa a palavra no original aqui, que sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, ele continua, premido pela circunstância, continua insistindo e gerando desconforto para aquele homem levantar e atender o seu pedido. Até que no final, diz o texto sagrado, o dono da casa, sabendo que todos da sua casa de alguma forma haveria de se levantar, ele então teria que levantar. Em outras palavras, se aquele homem continuasse, não pela amizade a ser atendido, ele seria atendido pela importunação, o desconforto. De uma forma ou de outra, aquele homem haveria de levantar para dar aquilo que era necessário. Esta história, disse Jesus, ela fala a respeito da oração. A lição dessa parábola não é que nós devemos bater a porta de Deus até obrigá-lo pelo cansaço para que nos dê aquilo que nós queremos ou que pretendemos. Essa oração, ou o que Jesus vai ensinar sobre a oração aqui, não tem a ver com devemos forçar a Deus, um Deus que está sem disposição a nos responder. Na verdade é exatamente o contrário. Trata-se de uma parábola. E precisamos entender a estrutura e o sentido dessas figuras que são usadas na palavra de Deus. Uma parábola significa literalmente algo que está ao lado. Ou seja, se nós pusermos algo ao lado de outra coisa para ensinar uma lição, essa deve ser obtida por semelhança ou contraste. Nesse caso ocorre o segundo. É o contraste que está sendo estabelecido a partir dessa figura de retórica ou desta parábola. O que Jesus disse é o seguinte: se um dono da casa, um homem rude, indisposto, no final pode ser pressionado pela persistência, sem vergonha de um amigo, ou seja, de um amigo que não tem nenhuma vergonha, nenhum desconforto em tirá-lo do conforto, a dar o que ele deseja, e ele atenderia, quanto mais Deus, que é um pai amante, suprirá as necessidades dos seus filhos. É o grande ensino.
Tanto é que Jesus Cristo depois vai desenvolver isso lá no verso de número 13 do próprio texto lido, dizendo: se vós que são maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste. Ou seja, Deus haverá de suprir as necessidades de seus filhos. Então, Jesus Cristo estabelece um contraste, ele parte do menor para o maior. Se um homem premido pela circunstância chega ao ponto de clamar dessa forma, de tirar o outro do desconforto, do seu lar, do seu sossego, quanto mais Deus, que tem prazer em fazer isso. Mas o que Jesus tem a ensinar sobre esse tipo de oração, como é o nosso tema, a oração que Deus ouve? Esta parábola estabelece aqui, na verdade, o padrão de Deus para tratar com as nossas orações. E eu quero levantar 3 princípios que certamente servirão para nos esclarecer qual o tipo de oração que Deus ouve. 3 princípios contidos nesta instrução, nesta parábola e no que se segue nas palavras de Jesus. E o primeiro princípio estabelecido por Jesus, do tipo de oração que Deus ouve, está nos versos 5 a 8. Poderíamos chamar de a oração que persiste mesmo diante dos obstáculos. É o tipo, é a característica de oração que Deus ouve. Isto é, oração que persiste mesmo diante dos obstáculos. Voltemos novamente à figura usada por Jesus Cristo. Aqui nesse texto ele envolve 2 coisas. A primeira delas, havia uma importunação de um amigo. E 2 coisas estão aqui na língua original. No versículo 7 é dito: e o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes. E no versículo de número 8, digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Essa palavra importunar aqui, ela é traduzida nos 2 versículos de forma diferente. Na primeira aqui, importunar é um aborrecimento, algo que leva ao cansaço. É quando a gente diz: eu estou cansado disso, para de falar, não quero que você fale mais, isso está me cansando. É a primeira tradução, que é a ideia de labor. E a segunda palavra é persistir sem ter qualquer constrangimento e sem ter qualquer vergonha. Continue insistindo. Ou seja, a ideia é que ele estava tão disposto a ter aquilo que ele procurava, que ele não importava o desconforto que estaria causando ao seu amigo, que não o havia atendido primordialmente por ser amigo, mas devido à sua necessidade ele continua insistindo, de tal forma que haveria de causar importunação, o desconforto ao pai com os filhos, levantar por cima dos filhos para atender, como também toda a vizinhança. O que isso seria algo extremamente ruim, porque no contexto desta época era algo elementar ser hospedeiro, e era motivo de vergonha alguém que fosse percebido na vizinhança como alguém que não era, que não praticava a hospitalidade tão comum, tão necessária. E aqui então entra essa expressão. Então o termo traduzido por importunação quer dizer impudência, ausência de vergonha. Literalmente não tinha vergonha. Ele não se incomodava que o incomodado se movesse, ou seja, quem estava no leito descansando. Mas este homem, por causa da importunação, não tinha vergonha. Então a argumentação de Jesus Cristo aqui é clara. Se no final das contas o homem batendo a esta porta fosse recompensado por sua persistência, a perseverança na oração ainda mais traz bênçãos quando oramos ao nosso Pai Celestial, que nos ama e que afinal somos dependentes, somos filhos dele. Não é amigo, é mais do que um amigo, é um pai. Então veja o paralelo. Se um amigo não fazendo isso por um outro amigo o faria por causa da importunação, muito mais Deus, que é o nosso Pai. Então o que vemos aqui é o que levaria aquele homem a ser atendido, foi a sua importunação. E daí porque destacamos esse primeiro ponto, que é a oração que persiste mesmo diante dos obstáculos. É a oração que Deus ouve. Importunar aqui era causar trabalho cansativo naqueles que estavam a ouvir. Importunar aqui é livrar-se da vergonha de não ter o que oferecer, como diz o texto sagrado, naquele que tinha uma necessidade premente, pois alguém havia chegado à sua casa. Orar não é ser apenas recebedores de bênçãos, mas também causadores delas, por assim dizer.
Por isso então há uma necessidade de uma oração que se lança ao desafio, mesmo diante dos obstáculos, não arrefece. E é isso que está no eixo dessa parábola, a oração que não se deixa vencer, mas que persiste. E esse é outro ponto que observamos aqui, a persistência. A necessidade deste homem é que o fez persistir. Observe como a necessidade surgiu. No versículo 5, diz que era algo não previsto. Falta de pão, não tinha nada na geladeira. Tinha uma necessidade, porém não tinha como atendê-la. Veja um outro problema, outra razão da sua persistência. Ele não tinha previsto, faltava ali o pão. Outro ponto, em hora imprópria. O versículo 5 diz que era à meia-noite. E a circunstância também inesperada, porque havia uma visita de um amigo dele que havia chegado na calada da noite. Em outras palavras, é a necessidade que faz com que persistamos. E assim podemos observar que foi essa necessidade que fez com que esse homem agisse sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, sem nenhum desconforto, para suplicar que fosse atendido. Então o que vemos aqui é que Jesus Cristo usa esse quadro para mostrar que a oração não é brincadeira. Não podemos brincar de orar. Não é que Deus não queira responder, e por isso ele precisa ser pressionado para isso. Veja que é uma figura, que é um paralelo de contraste. É do menor para o maior. Mas sim o contexto demonstra que ele está justamente desejoso para nos dar. O comentarista Leon Morris, fazendo o comentário dessa passagem, ele diz assim: mas se não quisermos aquilo que estamos pedindo suficientemente para sermos persistentes, então não fazemos muita questão dele. A oração que desiste logo de seu objetivo não é digna de atenção por Deus. Aquilo por que você ora é uma necessidade para você, ou apenas um assunto do seu coração ou da sua oração? Você está muito convicto daquilo que você pede a Deus, da sua necessidade? Você está pronto a lutar contra os obstáculos que se interpõem entre você e Deus? Lembre, em primeiro lugar, que a oração que Deus ouve é a oração que tem como característica é que persiste mesmo diante dos obstáculos. E então tem que ser uma oração persistente. Jesus nos ensina que é preciso coragem, é preciso ousadia para incomodar a Deus por meio da oração. Eu diria que um bom exemplo que poderíamos trazer à memória, tanto bíblico quanto da história, primeiramente o bíblico. Eu creio que os irmãos lembram muito bem aquela passagem quando Jacó lutou com o anjo de Deus no vale de Jaboque. E ali, no texto de Gênesis, capítulo 32, verso 23, naquela luta que ele deflagrou com o anjo, ele disse o seguinte: não te deixarei ir se me não abençoares. Jacó estava tão convicto do que ele queria, que ele se atracou com o anjo do Senhor, que depois, num contexto mais amplo, e aqueles que têm estudado com mais profundidade a Bíblia, percebem que ele lutou com o próprio Jesus Cristo, e ele se atracou, por assim dizer, com aquele anjo naquela luta e disse: não te deixarei ir sem que antes me abençoes. É a oração que está disposta a superar os obstáculos, a romper com toda e qualquer dificuldade. Você tem sido, a sua oração tem sido esse tipo de oração, pronta a romper com os obstáculos? Mesmo diante dos obstáculos você continua orando? Ou na primeira chuva, no primeiro inverno, na primeira adversidade, a primeira pessoa que chega na sua casa, você desiste de estar na casa de Deus orando, ou buscando Ele em oração? A sua oração é caracterizada como uma oração realmente que mesmo diante dos obstáculos persevera? Pois bem, esse é o primeiro ensino que podemos aprender do texto. Mas também lembramos à luz da história, John Knox, ligado à reforma, sabemos muito bem que era um homem de oração. E um dos pedidos que fazia correr o coração deste homem, de John Knox, era exatamente para que Deus concedesse a oportunidade de ver a Escócia rendida aos pés do Senhor Jesus. E a sua oração foi caracterizada com essa expressão: dá-me a Escócia, senão eu morro, disse John Knox.
um homem que persistia no grande desafio da conquista da Escócia para o Senhor Jesus, convicto e pronto a travar uma grande luta. Mas há um outro elemento importante na oração que Deus ouve. O segundo elemento está nos versos 9 e 10. É a oração que se alimenta da certeza da resposta. E assim vemos que na sequência, Jesus Cristo diz, verso 9 e 10. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. A parábola nos conduz ao modo como Deus quer que nós comportemos na oração. E aqui Jesus Cristo continua enfatizando o que ele já vem dizendo, enfatizando não só a eficácia da oração, mas ele destaca a importância de continuar nesse ponto, na perseverança em oração. Em outras palavras, as palavras de Mateus 7, os versos 7 e 8, melhor dizendo, são agora repetidas através de uma tríplice exortação, acompanhada de uma tríplice promessa. E é o que vemos na sequência do argumento de Jesus Cristo. As palavras-chave desse texto estão aí: pedir, buscar e bater. São as palavras importantes. E em cada caso, a resposta é apropriada. Para aquele que pede, Jesus Cristo diz que ele haverá de receber. Ao que busca, encontrará. E ao que bate, abre-se-lhe-á a porta. Ou seja, há uma promessa do Senhor de que aqueles que obedecem essa ordem, sequer um deles será frustrado. Em outras palavras, aqui temos a garantia de que todo aquele sincero seguidor do Senhor Jesus Cristo é prometido uma resposta ao tipo de oração que for acompanhada de busca e do buscar e do bater, conforme ordenado por Jesus. E a primeira ênfase de Jesus Cristo é esta: pedir. Pedir subentende humildemente uma consciência da necessidade. Aliás, o verbo aqui, ele é usado em relação a uma solicitação que dirige de um inferior para com o superior, de um pedinte, alguém necessitado, carente. É alguém que, se não for atendido com aquele pedido, ele não terá outra maneira de sanar o seu problema, como descrito na própria parábola de Jesus Cristo. Não tinha outra maneira. Não tinha um shopping à noite para ele ir buscar pão. E esta figura agora Jesus traz novamente pelo verbo que é usado aqui. É um verbo que mostra de alguém profundamente carente e necessitado. Só para contrastar, para os irmãos lembrarem, o fariseu da parábola ali em Lucas capítulo 10, o Lucas 18, versos 10 a 13, nada pedia. Aquele fariseu, segundo o relato do texto, ele declarava diante do Senhor que quão bom ele era. Eu sou melhor do que outros. Não esse tipo de pedido. Na verdade, aqui é orgulho desse fariseu. Mas esse pedir, o verbo usado aqui, denota exatamente alguém como aquele publicano. Aquele publicano que na mesma parábola roga dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ou seja, pedir aqui pressupõe que, se não for dessa forma, eu não serei satisfeito. Ou seja, eu não encontrarei em nenhum outro lugar a solução para o meu problema. É dependência de Deus que nos faz, a nossa necessidade nos faz aproximar do Senhor em petição. E é por isso que ele diz: peça, mas peça como um pedinte. Peça como alguém que, se não for isto, se não for desta forma, você não conseguirá suprir de outra forma. É alguém que necessita. Quando alguém pede porque pressupõe que há uma confiança num Deus pessoal com quem essa pessoa relaciona-se. Quando alguém pede, ele espera uma resposta. E esperar em resposta, isso implica em fé num Deus que pode fazer todas as coisas. Num Deus que é o Pai. Ter esse tipo de fé torna então a oração fervorosa, que é o grande eixo de todo esse texto, uma oração fervorosa, pessoal, persistente. Então esse suplicante não poderá dizer: ó Deus, se é que existe Deus, salva a minha alma, se é que eu tenho alma. Ele não tem dúvida, eu tenho necessidade. Então Jesus que diz: peça. Mas o segundo verbo, Jesus Cristo diz: busque. Buscar é pedir mais agir. Implica em petição sincera. Mas essa sozinha também não é suficiente. Uma pessoa deve estar diligentemente ativa em obedecer.
e obter aquilo que ela deseja em suas necessidades. Em outras palavras, é alguém que deve não só orar em prol de um profundo conhecimento da Bíblia. Senhor, dá-me o conhecimento da tua palavra. Mas alguém que deve diligentemente buscar, ou seja, esquadrinhar, examinar as Escrituras, ter o seu coração posto nela. Isto é pedir e buscar. Não é do nada que Deus vai te dar a compreensão das Escrituras, se você não buscar conhecer as Escrituras. Se você não meditar nela, como diz ela própria de si mesma, dia e noite. Se você pede para que Deus dê maior esclarecimento, mais conhecimento da tua palavra, da sua palavra, vem a segunda colocação de Jesus. Então busque, vá ao encontro dessa sua petição, vá ao encontro dessa sua necessidade, dessa sua carência. Faça por onde, envolva-se nisto. Peça, mas busque também. E Jesus conclui dizendo, mas também bater. Bater então é pedir, mas agir, mas perseverar. Alguém bate repetidas vezes a porta, até que esta se abra. Uma tradução possível aqui seria, continue pedindo, buscando e batendo. Em outras palavras, a ideia bíblica aqui de bater pressupõe a perseverança. Alguém continua batendo a porta do palácio do rei, até que o rei, que ao mesmo tempo é o pai, abra a porta e providencie tudo o de que se necessita. Quando nós olhamos esta expressão de Jesus Cristo nos versos 9 e 10, nós voltamos à figura usada por ele nessa parábola. Pedir envolvia coragem do pedinte ou deste amigo importuno. Pedir exigia também buscar, mas buscar em perseverança. Bater implica em expectativa. Então precisamos, como amigo da parábola, ele teve coragem para pedir, buscou para achar, e veja bem, à meia-noite, e bateu com a expectativa de ser atendido. Coragem, perseverança e expectativa estão nessas afirmações de Jesus Cristo, quando fala sobre oração. Não há dúvida que podemos correr alguns riscos. Quais os riscos? Pedir mal. Se nós pedirmos mal, diz Tiago lá, Tiago capítulo 4, verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis maus, e porque ele diz para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Quando é que não será aberto e não será atendido? Quando nós pedimos segundo aquilo que Tiago diz que não vamos receber mesmo, para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Qual é outro risco que nós corremos? De buscar no lugar errado. Isaías capítulo 56, versículo 6, ele fala exatamente sobre isto. Você não vai buscar numa fonte que não seja Deus. Ou quando você busca não de todo o coração, como está em Jeremias 29, versículo 13, é buscar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Quem bate não pode bater sem expectativas. Deve haver uma expectativa de que Deus abrirá. A certeza está muito ligada então à perseverança. É preciso então ser perseverante para aprender a esperar a resposta. Foi o que aconteceu com este homem descrito nessa parábola. Ele foi perseverante e assim permaneceu fiel até ter a sua resposta. Foi paciente. Falando sobre essa perseverança, essa paciência, essa espera em Deus, existem muitos momentos da história que somos impactados por ver grandes homens de Deus que foram alcançados pela graça, e certamente ouvimos falar de homens como Agostinho, conhecido como santo, mas Agostinho, John Wesley, Charles Wesley. Mas por trás da história desses homens havia muitas orações. Por exemplo, para que a conversão de Agostinho acontecesse, a sua mãe, chamada Mônica, orou 40 anos pela vida de Agostinho. Nós ouvimos falar do grande Agostinho, mas poucas vezes temos ouvido falar da grande Mônica, que orou pela conversão dos seus filhos por 40 anos. Oração perseverante. Ela bateu, ela pediu durante 40 anos. Outro exemplo é Susana Wesley, mãe de John e Charles Wesley. Orava com seus filhos 1 hora por dia com cada filho. E eram 13 e sobreviveram cerca de 10 filhos. Susana, uma mulher de oração também.
mãe daquele que muitos de nós ouvimos falar, conhecemos. Cantamos alguns dos seus hinos, compostos por Charles Wesley, John Wesley. Mas você sabia que por trás desses homens tiveram mulheres que oraram perseverantemente, que pediram, buscaram e bateram, que importunaram, por assim dizer, numa oração que persiste, numa oração que sobrepõe aos obstáculos. Mas caminhando para a nossa última consideração, é que a oração que Deus responde é uma oração que confia no fim, que a bondade de Deus suprirá. É uma oração que confia na própria bondade de Deus. Isso vemos nos versículos 11 em diante. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Mais uma vez, Jesus Cristo vai partir do argumento do menor para o maior. A certeza que a oração perseverante, acompanhada da atividade de fé, será galardoada, é corroborada agora por um outro argumento. E mais uma vez é o argumento que parte do menor para o maior. E qual é o argumento de Jesus Cristo? Ele disse: nós, pais, mesmo sendo maus, tendo uma natureza pecaminosa, não propícia a fazer o bem, procuramos com todas essas lutas, adversidades, procuramos o bem dos nossos filhos, chamado aí de boas dádivas. Imagine Deus, que é infinitamente perfeito e melhor do que nós. Nós nos esforçamos para atender às necessidades dos nossos filhos, apesar de sermos maus. Quanto mais Deus, o que Ele não fará pelos seus filhos, é outro argumento que nos encoraja, nos incentiva a uma oração de persistência, uma oração que sobrepõe aos obstáculos. Quanto mais o Pai Celestial dará, é a afirmação de Jesus. Ora, se vós que sois maus, verso 13, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Dará. Ele nos deu Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso, segundo o texto de Efésios. Ele deu à igreja. E esse sujeito ali é Jesus. O Pai deu Jesus Cristo para a igreja. E o Espírito Santo é a dádiva de Deus a nós. Mais uma vez citando o comentarista Leon Morris, referindo-se a esse assunto, ele diz: o amor de Deus aqui é visto no Espírito que entra nos seguidores de Jesus e lhes dá poder e os guia. Pedir o Espírito Santo é pedir a sua operação em nossas vidas, é pedir o enchimento do Espírito Santo. Mas quando é que somos cheios do Espírito Santo? Somos cheios quando cremos conforme as Escrituras. Somos cheios do Espírito Santo quando Ele domina as nossas palavras, os nossos relacionamentos dentro da igreja ou fora dela. Somos cheios do Espírito Santo quando nós andamos pelo Espírito e não segundo a carne. Além disso, nós somos cheios quando o seu fruto é, por assim dizer, frutificado e desfrutado na igreja a qual pertencemos. Frutificamos, ou somos cheios do Espírito Santo, quando os seus dons são descobertos e postos em ação na nossa vida, no contexto da comunidade a qual Deus nos colocou, da igreja a qual fazemos parte. Sim, irmãos, a oração, ela é o começo e é o sustento na própria vida no Espírito Santo. É preciso então gratidão para reconhecer essa boa dádiva, como diz o Senhor Jesus Cristo: dará àqueles que lhe o pedirem. É a confiança e a certeza de que Deus suprirá com o melhor que Ele tem de si, dando-nos dele mesmo, através do seu Espírito. Quanto mais Deus. Você tem buscado essas bênçãos? Você tem sido persistente, insistente? Então grave aí em sua mente: é necessário coragem, como houve desse homem descrito na parábola. É necessário perseverança, como ele perseverou. Não se deu por vencido. Não foi dormir do lado de fora e com fome. Ele importunou. É preciso também o espírito de gratidão. É isso que nos motiva a orar. Portanto, chegando à nossa conclusão, na verdade, por que é que Deus responde às orações?
não apenas para suprir, para atender, para sanar as necessidades de seus filhos, mas Deus atende às orações para que o seu nome seja glorificado. Não é isso que Jesus nos ensinou a orar logo no início da oração dominical? Santificado seja o teu nome. E por que respondemos que a oração é a maneira de que o nome de Deus seja glorificado? Porque quando o povo de Deus ora, o que está em jogo é a reputação de Deus. O que estava em jogo na parábola descrita é a reputação daquele homem, que num contexto de hospitalidade, poderia ser, se ouvir dele, na calada da noite, que ele não foi hospedeiro, que ele não atendeu bem. Como seria má a sua reputação diante dos vizinhos? Porque um amigo dele chegou à noite e ele não atendeu. Quando o povo de Deus ora, o que está em jogo é a reputação de Deus. Ou seja, a maneira de Deus cuidar de seus filhos serve como testemunho a todo mundo de que Ele é um Deus digno de confiança. Assim como aquele homem estava dando um testemunho da sua generosidade, da sua hospitalidade, ao levantar-se da cama, num momento desconfortável, fazendo com que seus filhos levantassem ou acordassem também para atender. De acordo com Philip Brooks, a oração não é uma forma de superar a relutância de Deus, diz esse autor. Antes, é uma forma de captar sua mais nobre disposição. A persistência na oração não é uma tentativa de fazer Deus mudar de ideias. Até mesmo porque Jesus Cristo ensinou-nos a orar dizendo: seja feita a tua vontade. Então esse autor continua dizendo, não é então uma tentativa de fazer Deus mudar de ideia, mas sim de nos colocar numa posição em que Ele nos confie a resposta. Isto é oração. E é por isso que nós oramos. Portanto, irmãos, seja persistente. Não abandone a oração, nem as reuniões de oração da igreja. Lembre que uma característica da oração que Deus ouve é quando ela suplanta e supera os obstáculos. Talvez você diga: eu tenho muitas razões para não vir à igreja orar na quinta, ou para não ter a minha oração regular em casa. Todos nós temos obstáculos. Mas esses obstáculos são, na verdade, instrumento de Deus para saber aonde é que está a sua perseverança. Se realmente você vai confiar em Deus, ou você vai dizer: eu posso deixar a oração de lado, eu vou tentar fazer do meu jeito. Aí quando não dá do teu jeito, e quando o teu jeito dá, como diz a linguagem popular, com os burros na água, então aí você vem para a igreja. Precisa disso. Deus precisa mandar, como coloquei na introdução, uma peste, um problema, uma saúde debilitada, uma perda de emprego para você orar, para você pôr o seu nome no boletim, ou para vir à igreja? Não! O que aprendemos essa noite é o contrário. Então seja persistente, não abandone a vida de oração, não abandone os momentos preciosos que nós, como igreja, reunimos para orar, ou quando convocamos para que os irmãos orem num certo momento do dia, como temos pedido pela denominação, por vocações. Comprometa-se, comprometa-se nisso, porque esse é um tipo de oração que Deus ouve. Em segundo lugar, ore com convicção, querido. Deus quer que você tenha certeza de que Ele está te ouvindo. Grave bem, Deus quer que você tenha certeza. Você que precisa ter convicção disso. É oração verdadeira mesmo, ou aquelas palavras soltas no ar, que você mesmo nem está concentrado no que diz? Você está convencido do que você está pedindo? Ou você faz a sua oração apenas como um jargão para não dizer que você é religioso, porém você age do seu jeito, da sua maneira? Você vive segundo a força do seu braço, segundo a concepção do seu pensamento? Ou você depende mesmo de Deus? Você está à meia-noite, num local onde não tem comida, onde não tem nada, e só tem uma esperança que alguém abra a porta para atender você? Você, este homem, você, essa mulher, você, essa criança, esse jovem de Deus que será atendido. Você precisa de entender isso. Você precisa de ver a necessidade. A necessidade que fez com que aquele homem não calasse. Será que Deus vai ter que impor sobre você necessidades maiores para você orar? Porque enquanto você achar uma venda do lado, um shopping para comprar o seu lanche da meia-noite, você não vai buscar a Deus. É o que eu tenho observado. É o que temos observado. As pessoas vêm à igreja por orar, ou oram, ou pedem para orar, quando a coisa complica.
Quantas meias noites você sem nada e precisa ser sanado um problema e você só tem uma esperança: pedir, buscar e bater, para que o rei abra a porta e atenda a sua necessidade. Então, ore com convicção, porque Deus quer que você tenha certeza de que Ele está te ouvindo. E por fim, ore com confiança. Você precisa de confiar. O salmista no Salmo 27, verso 13 diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Por isso, irmão, peça, busque e bata. O que você quer? O que você realmente precisa? Nosso Pai Celeste, conforme de Jesus Cristo, está pronto para outorgar todas as bênçãos a cada um que as peça. Mais que um pai e uma mãe terrena estão dispostos, disse Jesus Cristo, a dar comida ao seu filho faminto, Deus está disposto a ouvir pessoas que chegam a Ele como um pedinte, que necessitam, com confiança, com veemência, com persistência e com convicção, se ajoelha diante dele e diz: Pai, eu necessito, eu preciso do Senhor. Esta é a vantagem da oração de fé. Essa é a vantagem da oração que acalma e fixa o coração em Deus. Precisamos ter os nossos olhos postos no céu e o joelho curvado na terra, se é que queremos ser homens e mulheres que andam segundo o nosso Deus. Amém.